Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Você é daquele tipo de pessoa que gosta somente de fazer exercícios aeróbicos ou então que acha que só aquela caminhadinha já está ajudando você? Bom, acho que nesse vídeo eu vou conseguir mudar um pouco a sua ideia. Sem demora, roda a vinheta. Exercícios aeróbicos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico sobre os exercícios aeróbicos. Eu já falei sobre os benefícios, o aprimoramento cardiovascular, o aprimoramento pulmonar, o combate a doenças, a sensação de bem-estar. Tudo está bem explicado e contado aqui no vídeo do card. É só você clicar, caso você não tenha assistido, e conferir lá. Eu tenho certeza que você vai gostar. Só para puxar o gancho, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Eu tenho certeza que você vai gostar muito de me acompanhar. Bom, sem demora, vamos continuar. A caminhada por si só já vai fazer com que a pessoa tenha vários aprimoramentos, Como eu já expliquei no vídeo que eu mencionei e em outros vídeos aqui do canal. Isso porque o corpo humano é muito inteligente. Ele consegue se adaptar à sua nova realidade. Então, se você era uma pessoa ativa e fica sedentário, ele vai se adaptar à sua nova realidade. Se você era uma pessoa sedentária e começa a fazer algum tipo de exercício, ele também vai se adaptar a isso. Tudo também vai depender da intensidade do exercício que você faz. Mas uma coisa é certa, o seu corpo vai fazer de tudo para se adaptar à sua nova realidade. E isso também inclui alguns fatores como a sua idade, como o seu biotipo, ou então o seu próprio organismo, Como que ele vai reagir às coisas, o tempo que ele leva para se adaptar, tudo isso é levado em conta. Mas, no final das contas, ele vai fazer uma adaptação. Porém, depois dessa primeira adaptação ao seu novo exercício, seu corpo vai começar a achar aquele exercício muito fácil. Seu corpo vai começar a pensar que aquilo ali já está uma coisa normal, você não vai mais sentir o mesmo cansaço, você já não vai mais gerar adaptações fisiológicas e nem psicológicas a respeito daquele exercício. Ou seja, o seu corpo se adaptou e isso virou a sua nova realidade. Porém, ele estagna ali, ele literalmente para de gerar adaptações, ele chega em um nível onde você consiga continuar fazendo sua atividade, porque, vamos dizer assim, ela vira um costume para você, mas dali ele não sai, ele vai ficar ali para sempre, enquanto você realizar a atividade na mesma intensidade ou no mesmo nível. Sem contar que se você fizer a mesma coisa do mesmo jeito todos os dias ou 3 vezes por semana, por algum período, você provavelmente vai cansar dessa atividade e vai logo querer também desistir, porque ela vai ficar chata, porque ela vai ficar realmente muito igual, todos os dias a mesma coisa, você vai se cansar e com certeza você vai acabar desistindo. Existe um mecanismo de proteção no nosso corpo que existe para prevenir que nós fiquemos sem energia e é chamado de supercompensação. Basicamente, o corpo vai repor aquilo que nós mais utilizamos como gasto energético. Eu sempre comento aqui no canal que para você sentir as adaptações físicas e psicológicas do exercício, você deve manter uma intensidade entre moderada e alta. Se você faz principalmente o exercício aeróbico como o seu exercício principal ou somente o exercício aeróbico, o seu corpo ele vai utilizar a gordura como fonte energética para a realização desse exercício. Porém, quando você terminar o exercício, como você gastou muito os seus estoques de gordura, o corpo vai usar da supercompensação para repor esses estoques. Ou seja, você gastou gordura, só que o seu corpo vai repor essa gordura automaticamente. Ou seja, se você só faz exercício aeróbico, o seu corpo ele vai querer repor exatamente aquilo que você perdeu para realizar o exercício, que é a gordura. Então, as suas células adipócitas, que são justamente as células que armazenam a gordura, elas vão se encher novamente com a gordura. Então, vamos dizer que você chega na sua casa depois do exercício, ou depois de algumas semanas fazendo, e você está fazendo um acompanhamento na balança, onde você está vendo que o seu peso está diminuindo. Conforme alguns estudos, quando você faz somente o exercício aeróbico, você vê realmente que o seu peso diminuiu na balança, na verdade, o que diminuiu não foi a gordura, tá certo? Justamente porque o corpo ele repõe esse estoque de gordura, ele precisa diminuir de algum lugar. E como você, por exemplo, não faz exercícios de alta intensidade, como HIIT ou então exercício de musculação, o seu corpo ele começa a utilizar de outras fontes, como por exemplo o próprio músculo, a proteína muscular e também os estoques de glicogênio. Isso faz com que você perca volume de massa muscular magra. E como o seu corpo ele está repondo os seus estoques,
a diminuição do nível de gordura vai ser muito pequena. Então, o peso na balança, ele nada mais significa do que perda de massa magra e perda de água. Quando você não estimula o seu corpo por meio do exercício resistido, né, a musculação, ele não vai armazenar proteínas ou glicogênio intramuscular, ele não vai fazer com que você mantenha a sua massa, porque na verdade ele entende que o que você precisa repor é a gordura. Então ele vai simplesmente reestocar a sua gordura e utilizar da proteína muscular, utilizar do glicogênio para fazer com que você mantenha o seu nível de gordura, porque é exatamente o que você gasta. Aí você deve estar falando, tá, mas quando eu estou caminhando, eu estou usando os meus músculos, eu estou fazendo um exercício com as pernas, eu estou movimentando. Sim, realmente você faz algum tipo de exercício com suas pernas quando você caminha. Porém, lembra quando eu falei no começo do vídeo, o seu corpo ele chega num ponto ali onde ele para as adaptações? É exatamente esse o problema. Vai chegar num ponto ali onde você vai manter o mínimo da sua massa muscular para você conseguir fazer a atividade, porém você não vai ter novas adaptações. O seu corpo ele não vai aumentar o seu nível de massa muscular, ele não vai entender que você não precisa disso. E aí é exatamente o que eu falei. Por conta somente do exercício aeróbico, você chega num platô onde você estagna, você fica ali e você não sai mais. Então vamos a um exemplo. Quando você realiza a caminhada com o intuito de emagrecer, por exemplo, você provavelmente nunca vai conseguir esse emagrecimento, porque o que na verdade promove o emagrecimento é a intensidade do exercício que você fez. Se o seu exercício ele for intenso o suficiente, o seu corpo ainda fica horas para reconstruir aquilo que o exercício intenso, vamos colocar entre aspas, destruiu dentro do seu organismo. Vamos colocar entre aspas, destruiu com o exercício. Isso é o que chamamos de efeito EPOC. Ele é um pouquinho mais complicado do que isso, mas isso foi um belo de um resumo. Se você quiser saber mais, comenta aqui embaixo que eu posso até trazer um vídeo sobre isso aqui no canal. Em contrapartida, essa supercompensação das gorduras do exercício aeróbico, quando nós fazemos a musculação, a gente utiliza o glicogênio muscular como fonte energética e também nós fazemos ali micro-rupturas na fibra muscular. Então, depois que a gente realizou o treino, nosso corpo no descanso, ele vai ter que reconstruir essas fibras musculares e reestocar o glicogênio também no músculo. Ou seja, o seu corpo vai entender que você não precisa daquela gordura que está estocada, porque o que ele precisa recuperar é a sua proteína muscular e os seus estoques de glicogênio. Logo, seu corpo vai entender que você não precisa daquela gordura estocada. Ele precisa estocar são músculos e glicogênio. Então você vai emagrecer simplesmente pelo fato de você estar fazendo um exercício resistido, né, a musculação, ou então um treinamento de alta intensidade. E só um detalhe muito importante, o fato de você perder a massa muscular magra quando você faz muito exercício aeróbico também é um fator de risco muito grande, principalmente na população idosa, porque geralmente os idosos eles já são indivíduos que possuem sarcopenia, que é a diminuição da massa muscular por conta do avançar da idade. Então se a pessoa já é idosa, já tem essa sarcopenia e ainda faz exercício aeróbico sem a musculação, ela vai perder mais massa muscular do que deveria. Isso é um fator de risco muito grande para lesões e para quedas. Então isso não é nada interessante para essa população, e inclusive também para a população jovem, porque quanto menos massa muscular você tem, mais fraqueza você tem, menos estímulos para o seu osso você também vai ter, porque quando fazemos musculação nós estimulamos as nossas células ósseas. Eu já falei isso também em outros vídeos aqui do canal. Perder massa magra vai diminuir seu metabolismo também, ou seja, nada de bom. Você perder massa magra não vai te favorecer em nada. É claro que o exercício aeróbico é importante, não devemos deixar de fazer, justamente pelos efeitos que eu falei para vocês no meu vídeo sobre aeróbicos, tudo o que ele consegue fazer por você, mas nós devemos conciliá-lo com a musculação ou com algum treinamento, por exemplo, crossfit, ou então um treinamento funcional, algum exercício que faça com que você utilize a sua musculatura, principalmente também que trabalhe o seu core aqui no seu corpo para a sustentação do seu próprio tronco. E é claro, não devemos nos esquecer também, devemos alinhar o exercício com uma alimentação saudável e um descanso ótimo, porque sem esses dois fatores também existem outras influências que vão impedir que você consiga recuperar a sua musculatura e recuperar os estoques de glicogênio. Então, quando você fizer exercício, coma bem e durma bem também, porque eu tenho certeza que você vai atingir seus objetivos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e não esquece de deixar o like aqui embaixo. Até semana que vem.